Hoje vamos viajar no tempo para falar de um dos mundiais mais impressionantes da história, a Copa do Mundo de 1954, que ocorreu na Suíça, que ficou marcada por muitos gols, surpresa, drama e também, óbvio, muita tensão. E claro, vamos dar uma ênfase maior à nossa seleção brasileira, que naquele momento estava vivendo tempos em que finalmente estava se encontrando no futebol, mas que foi uma Copa muito turbulenta. O ano era 1954 e a Segunda Guerra Mundial havia acabado há menos de uma década antes, e por conta disso muitos países ainda sofria com seus efeitos. A Europa, por exemplo, não reconstruía apenas os seus países, mas também reconstruía a sua identidade. E foi no meio desse clima que a Suíça foi escolhida para sediar a Copa de 54, porque ela sempre foi um país muito neutro, e essa Copa foi a primeira após a tragédia no Maracanaço em 1950. Essa Copa do Mundo reuniu no total 16 seleções de 4 confederações diferentes, a das Américas, Europa, Ásia e África, e no período do dia 16 de junho até o dia 4 de julho ocorreram 26 partidas e foram marcados também no total 140 gols, a maior média de gols da história das Copas do Mundo, 5,38. Dentre as seleções favoritas, tínhamos a famosa e sensacional seleção húngara, que naquela época era liderada por nada mais nada menos que Ferenc Puskás, a seleção uruguaia, que tinha vencido a Copa de 30 e 50, a seleção inglesa, que tinha fundado o futebol ainda nos anos 1800, tivemos também a seleção italiana, que venceu a Copa de 34 e 38, depois de muita polêmica, e é claro, a nossa seleção brasileira, que vinha de uma mais ou menos final de Copa em 1950. As regras daquela época eram completamente diferentes, como se de 16 para 48 seleções já não fosse muita mudança comparando naquela época para hoje em dia. Mas na divisão matemática, cara, é uma parada até que bem feita, porque a gente tá falando de 16 times, 16 seleções para 4 grupos com 4 seleções, então uma parada muito bem feita. Mas a bizarrice vem na hora quando você vai ver na prática como é que é, porque ao invés de você ser no Brasil, por exemplo, enfrentar todos os seus 3 adversários, você só vai jogar 2 jogos, o que na prática é bem fácil de entender, mas quando eu tô te explicando aqui é meio difícil, tá ligado? Então vou tentar botar uma ilustração na tela para entenderem melhor vocês que são os telespectadores. Mas enfim, cara, era bem assim que funcionava naquela época, totalmente diferente do que a gente vê hoje em dia. Porém, o mais bizarro vem agora, porque apesar de ter rendido muitas críticas esse formato naquela época, não era nem exclusivamente por conta dessa parada dos jogos e tal, porque muitos times se classificavam com menos ou mais jogos, mas era também pelo fato da classificação para outras fases, porque o desempate era muitas vezes em sorteio ou até mesmo cara ou coroa. Era muito amadorismo porque as penalidades ainda não existiam naquela época. O Brasil chegou na Suíça com uma vontade de vencer absurda, não porque queria vencer a sua primeira Copa do Mundo apenas, mas porque queria acabar com qualquer trauma que a Copa de 50 tinha deixado no coração dos brasileiros. Porque não estávamos falando de uma Copa simples em que foi em um outro país, mas também foi no nosso país. Não foi algo normal, foi algo no templo do futebol mundial, o Maracanã. Perdemos aquela Copa com as mãos na taça. E hoje em dia a gente vê um cenário bem parecido, em que o povo brasileiro desacredita da nossa seleção por vexames, é verdade, por conta do 7-1 de 2014, por conta da goleada que a Argentina fez na gente recentemente, mas pra mim, enquanto o Brasil tiver ginga no pé, enquanto o Brasil for o atual pentacampeão do mundo, uma das maiores seleções do planeta e a camisa pesar mais do que de qualquer outro time, a gente sempre será favorito para qualquer Copa. E para se prevenir disso, o Brasil teve muitas mudanças nesse período, de 1950 a 54, e treinos muito intensos para impedir qualquer trauma parecido. E quando eu falo que esse trauma foi grande, é porque ele foi grande mesmo, tá? Porque acabou mexendo tanto com o ego do brasileiro, que acabaram resolvendo querer mudar a cor do uniforme, porque achavam que o antigo dava azar, que no caso era branco e azul, e agora se tornou amarelo e verde, o famoso canarinho, justamente porque achavam que dava esse azar todo, e por isso que o Brasil acabou perdendo aquela Copa de 50. Mudança que eu vou te falar, acertaram muito em cheio. E a superstição também perdurou pela convocação da Copa do Mundo, já que a gente não queria sofrer um sacode nessa Copa de 54, tinha que ter um misto de jogadores que estavam bem nesse período e jogadores que estiveram bem na Copa de 50, e então, cara, justamente para não levar esse sacode todo, a gente teve que fazer esse misto, e tivemos o goleiro Castilho, que esteve na Copa de 50, os laterais de Djalma Santos e Nilton Santos, ídolo do Botafogo, o meia Didi, que também é muito conhecido por ser um dos grandes ídolos pré-Pelé da história da seleção brasileira, e os atacantes Baltazar e Rodrigues, um misto de jogadores que também mantinham uma qualidade absurda. E o Brasil até que começa bem com a estreia dos sonhos, goleando o México por 5-0 com 2 gols de pinga, um de Baltazar, Didi e Julinho, começando com uma estreia muito boa, tá ligado? Só que no segundo jogo a gente acabou empatando com a Iugoslávia depois da prorrogação por 1-1, o que acabou adiando a nossa possível classificação para a próxima fase. E o desempenho do Brasil foi ofensivo e cheio de brilho, só que a gente não conseguiu manter essa pegada
chegada para as quartas de final, quando a gente conseguiu se classificar, entendeu? E essa acabou se tornando a última Copa que o Brasil voltou sem uma estrela na camisa, porque o Brasil foi eliminado para a Hungria de Ferenc Puskás, como se já jogando mal não fosse o suficiente, a gente acabou enfrentando uma das melhores seleções do mundo, e isso só botou a Hungria mais perto daquele título. E enquanto o Brasil saía, outras seleções iam avançando, a própria Hungria, que era dona de um futebol extremamente ofensivo, e que ia enfrentar a Alemanha Ocidental na final, que foi uma das finais mais malucas de todos os tempos, e eu já vou explicar o porquê. Mas antes de falar disso, eu tenho que falar de uma parada que ocorreu antes, que é muito maluca, que é o fato do jogo que ocorreu mais gols de todos os tempos da Copa do Mundo ter sido um jogo que acabou com 7-5 da Áustria em cima da Suíça. Até hoje esse recorde nunca foi quebrado. Mas enfim, chegou o grande dia, a final da Copa do Mundo de 1954, no dia 4 de julho daquele ano, e cara, a Hungria era a absoluta favorita, mas aconteceu uma parada muito maluca que faz essa Copa do Mundo ser também uma das mais lendárias de todos os tempos, porque essa Hungria, que era absolutamente favorita, tinha goleado essa mesma Alemanha na fase de grupos por um placar absurdo. Não foi um 4-0, não foi um 5-0 nem nada, foi um 8-3, uma goleada sensacional. Então não tinha essa coisa de discussão, todo mundo achava que a Hungria ia vencer aquela Copa. Mas ocorreu algo sensacional, que apenas o futebol consegue fazer. A Alemanha conseguiu superar qualquer protagonismo da Hungria e vencer por 3-2, algo que com certeza entra para a história como uma das maiores vinganças da história do esporte. Para a Alemanha aquilo foi muito mais do que um título mundial, um título de redenção, porque além deles terem conseguido se vingar da Hungria, depois de terem tomado uma goleada na fase de grupos, e terem conseguido também virar o placar na final, já que eles estavam atrás do placar, eles conseguiram finalmente se provar ao mundo, conseguiram dizer para o planeta inteiro que eles não eram mais aquele mal que todo mundo achou que eles eram depois da Segunda Guerra. Eles inclusive conseguiram ser expulsos da Copa de 50 pelo fato de terem sido esse mal todo, que todo mundo sabe, né, como que foi aquela Segunda Guerra, acabou tendo problema do Hitler, essas coisas, então eles finalmente conseguiram se reerguer. Nunca será só futebol, sempre terá alguma coisa que dará mais emoção a tal conquista. Por isso, pra mim, essa Copa do Mundo é considerada uma das mais injustiçadas de todos os tempos, porque apesar de ter os seus recordes, de ter uma final, de ter um campeão, não foi como todas as outras. Tivemos uma Alemanha que conseguiu superar feitos de guerra, feitos que geralmente para muitos países se tornariam irreversíveis. A Alemanha que veio períodos extremamente difíceis, de 39 a 45, que foi o período da Segunda Guerra Mundial. Por isso que ela deveria ser muito mais valorizada, essa Copa de 54. Mesmo que o Brasil não tenha chegado na final, mesmo que a gente não tivesse tendo uma das melhores campanhas da história. Talvez se não fosse essa Copa de 54, não teríamos Pelé em 58, ou não teríamos um título mundial tão recente quanto. Então, eu queria que muita gente conseguisse ver essa Copa como uma das grandes Copas do mundo de todos os tempos. Eu queria agradecer se você assistiu esse vídeo até o final, porque não é fácil de achar imagens sobre essas Copas, mesmo que essa tenha sido uma das primeiras Copas realmente televisionadas no país inteiro, no mundo inteiro. Mas é isso. Até a próxima. Valeu!